Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de comentário das notícias, pensando pelo ponto de vista de um cristão, e obrigado por estar a nos acompanhar. João Rendeiro voltou a estar nas notícias, voltou a estar nas capas dos jornais, e novamente pelas piores razões, pelos piores motivos. O chamado banqueiro dos ricos estava à espera de definição no seu processo de extradição para Portugal. O condenado, que estava há vários anos de prisão em Portugal, estava sendo retido numa prisão na África do Sul. A sua cela era uma cela comunitária, ele partilhava a cela com cerca de 50 presos, o que em si já devia ser algo bastante desagradável. Alguma informação é difícil saber. O ambiente da prisão normalmente é um ambiente bastante depressivo, muitas vezes brutal, em que os temperamentos que são fortes em termos de bullying acabam por tirar partido sobre os outros. Possivelmente Rendeiro teria bastante dificuldade com esta situação e não via grandes perspectivas. Ele deixou de ter acesso às suas contas, ele pedia à advogada, que no fundo estava neste momento a patrociná-lo, uma série de regalias que não faziam muito sentido dentro do contexto da prisão, e ela mesmo, a própria advogada, pretendia deixar de o representar, visto que não havia pagamento, e a perspectiva de ter um pagamento, se calhar, também estava muito remota. Nos últimos dias há informação de que Rendeiro teria pedido ajuda financeira a alguns amigos, mas como sabemos, nestas horas, os amigos são sempre muito poucos. Ora, suicídio dentro da cela onde ele estava, com tanta gente, provavelmente não seria possível ou viável. No entretanto, ele ia para uma nova audiência no tribunal. Como a prisão é muito confusa, um verdadeiro labirinto, o que eles costumam fazer nestas ocasiões, naquela prisão, pelo menos a informação que foi dada, é de que os presos são levados para células individuais na noite anterior, bem mais próximas da saída, para que o processo de levar aquele preso ao tribunal e voltar seja mais fácil. Ora, a Rendeiro aproveitou esta oportunidade e, estando numa cela sozinho, ele conseguiu, pelos vistos, com os lençóis, chegar ao suicídio e eliminar a sua própria vida. Ora, nós podemos ouvir e lemos muitos comentários. É claro que nós não perdemos de vista que ele prejudicou milhares de pessoas e lesou o Estado em centenas de milhões, sendo que, lesando o Estado, a cada um de nós está influenciado nisto ou faz parte disto. Os comentários, alguns brutais e mesmo em termos de zombaria, sinceramente, nós aproveitarmos uma situação como estas para falar de alguém, ninguém vai dizer que ele de repente tornou-se uma pessoa boa, mas terminar a vida como ele terminou, evidentemente que não deve ser nunca motivo de zombaria para ninguém. Diante da situação de vazio que ele vivia, nós percebemos o que é que pode ter levado a fazer isto. Alguns podem achar o suicídio a saída mais fácil. Ele foi condenado depois de um julgamento correto. Aparentemente tudo leva a crer que sim. Será que foi apenas um caso for show, para mostrar que a justiça, afinal de contas, funciona? Quando nós sabemos e vemos outros indivíduos também poderosos, digamos assim, que continuam a escapar pelos espaços da chuva, e que a perspectiva de serem condenados é cada vez menor à medida que os meses e os anos vão passando, talvez. A história diz que Rendeiro veio de uma situação financeira bastante simples para ascender a uma elite, digamos, para viver o sonho, digamos, de ser rico, estar entre os poderosos, de poder viver de uma forma como o mundo classifica uma vida boa. Será isso que, no entretanto, se perdendo, tornou uma angústia tão grande? O homem continua tentando preencher o vazio do seu coração com coisas materiais. E a grande mentira de que é isto que vai nos satisfazer continua a vigorar passados milénios de experiência de que isto não funciona. Nós temos milénios de história de pessoas, homens, mulheres, poderosíssimos, riquíssimos, que, no entretanto, reconheceram que aquilo não estava a preencher a sua vida. Há um livro inteiro na Bíblia, chama-se Eclesiastes, em que o homem mais rico do mundo, Salomão, comenta várias vezes: olha, eu tive todo o dinheiro, eu tive toda a riqueza, eu tive todas as obras que eu quis fazer, todo o prazer que eu tentei obter, tudo isto eu tive para mim. Conclusão dele:
vaidade. É tudo vaidade. Seria lógico ou racional nós pensarmos que se este vazio que existe dentro de nós não se preenche com coisas deste mundo, então deve haver algo mais aqui. Se nós não conseguimos nos satisfazer com as coisas que este mundo oferece, não será de concluir que se calhar nós não somos deste mundo? Se as coisas materiais não nos satisfazem, não seria natural nós raciocinarmos e percebermos porque nós somos muito mais espírito do que matéria e, portanto, as coisas materiais não vão nos satisfazer? Seria lógico, seria racional. Infelizmente, esta racionalidade não aparece na maioria dos casos e na maioria das pessoas, o que não deixa de ser triste e estranho. Realmente o homem vive um grande vazio e podemos dizer que vive um inferno. Foi este documentário feito sistematicamente a respeito da situação de João Rendeiro. Estava a viver um inferno, por isso matou-se. Mas o inferno surgiu como? O homem, segundo nós cremos como cristãos de Bíblia na mão, foi criado em condições de perfeição. O homem era perfeito, o homem não tinha pecado, o homem não tinha malícia, o homem não tinha desejos que não pudessem ser preenchidos. O homem vivia em estado de perfeição, de inocência, no paraíso. Mas atenção, o paraíso não era a questão física, porque por vezes nós falamos como se o paraíso, o jardim do Éden, fosse o local em si. É assim, o mundo onde nós vivemos está cheio de paraísos. Nós continuamos olhando para o planeta e há tantos lugares simplesmente lindíssimos. E às vezes nós vamos a um lugar onde nunca estivemos e chegamos e olhamos e dizemos, ei, pá, isto é um paraíso. E realmente continua, fisicamente, materialmente falando, o paraíso continua aí. Mas o paraíso que Adão e Eva perderam não era o físico, era espiritual. O paraíso era a comunhão perfeita, sem nenhum obstáculo com Deus. Era a satisfação interior completa, era a paz que ultrapassava todas as coisas, era aquele contentamento absoluto de quem tinha sido criado para aquilo e vivia aquilo para o que foi criado. A independência, a liberdade, que acabou por implicar em rebeldia contra o amor, a graça e a bondade de Deus, é que implicou em inferno. O homem passou a experimentar este buraco, este vazio, que é espiritual, que não é deste mundo, porque nós não fomos feitos para este mundo, estamos aqui muito pouco tempo daquilo que será a nossa vida em termos de eternidade, e no entretanto continuamos tentando preenchê-lo com aquilo que não consegue ser preenchido. Tudo foi perdido quando nós fomos separados de Deus. E enquanto nós não voltarmos a Ele, nós não vamos voltar a ter nada daquilo que precisamos. A pressão do tempo, a ansiedade com o tempo, a angústia do envelhecimento, o medo da morte, a mudança interior, a maldade nos nossos corações, a inveja, o ciúme, o egocentrismo, a arrogância, tudo isto transforma a nossa vida num inferno. Há muita gente que diz assim, eu não acredito no diabo. Você não precisa acreditar nele. Ele não pede que ninguém acredite nele. Deus é que pede fé, o diabo não. Eu não acredito no inferno. Se calhar as pessoas que dizem isto já estão a viver este inferno que é a separação com Deus. Há somente uma saída. Para a satisfação interior, para a paz no coração, para nós podermos viver este contentamento que é estar em comunhão com Deus. A única maneira é restabelecer a paz, é reconciliar com Deus. E nós não conseguimos fazer isto porque nós somos os agressores. Deus fez isto, Ele tomou a iniciativa e através de Jesus Ele nos propõe a reconciliação. Reconhecimento de pecados, pedido de perdão pelo nosso mal, aceitação da obra de Jesus é aquilo que pode ajudar a preencher ou começar a preencher o vazio que há em nós. É isso que nós podemos encontrar e a única forma de o encontrarmos é em Jesus.